É um privilégio, uma alegria muito grande poder estar aqui essa noite compartilhando com os irmãos na nossa semana de primícias. É uma semana especial, irmãos. O nosso ano está começando e nós temos o privilégio de passar todos os primeiros dias do ano aqui na presença do Senhor. Amém? Quantos entendem, querem ter revelação da importância de entregar as primícias ao Senhor? Amém? Creio que o Senhor vai falar ao seu coração nessa noite. Essa noite eu queria compartilhar a respeito do princípio das primícias. Eu sempre fico muito empolgado quando eu vou pregar uma mensagem pela primeira vez. E por mais que desde 2017 nós estamos fazendo aqui os nossos cultos das primícias, eu nunca ministrei uma palavra a respeito de primícias. E sabe, irmãos, o ano passado, quando o pastor Francisco ministrou aqui, eu falei algo para ele. Eu falei, pastor, eu amo quando eu vivo algo, mas eu não sei qual o princípio que rege aquilo que eu estou vivendo. E vem um homem de Deus e ministra, e eu falo, é isso que eu tenho vivido sem saber na palavra de Deus, né? E a primícia é algo que eu tenho usufruído dela sem ter um amplo conhecimento da palavra de Deus. Mas quando nós praticamos de coração, amém? Quando nós somos fiéis ao Senhor, nós vamos colher, meus irmãos. E eu tenho usufruído das primícias, mesmo sem entender o que a palavra de Deus nos ensina. Mas a minha oração nessa noite é para que os olhos de vocês possam ser abertos a respeito dessa verdade, amém? Feche seus olhos agora, vamos orar ao Senhor por isso. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa noite, Jesus. Senhor, e a tua presença é a principal coisa que nós viemos buscar nesse lugar, Deus. A revelação da tua pessoa, da tua palavra, da importância do Senhor, a importância do teu reino, Senhor, a importância de colocar o Senhor no devido lugar que é o primeiro, que nós possamos ter esse entendimento revelado no nosso espírito, Senhor, porque nós sabemos que há muitas bênçãos, Deus, há muitos segredos a ser revelados àqueles que priorizam, aqueles que colocam o Senhor no primeiro lugar. Por isso, Senhor, se revela a nós nessa noite através da tua palavra, usa a minha boca aqui como um profeta de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículo número 9, falar um pouco a respeito das primícias. Esse é um assunto que eu já venho meditando, né? Os irmãos têm acompanhado aqui na oração, algumas reuniões, até mesmo ontem, no momento de eu estar abrindo aqui o culto. Mas o Senhor tem ministrado a respeito da primazia de Cristo no meu coração, amém? Que nós devemos colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. O que eu não sabia é que isso já era o princípio das primícias. Algo que Deus já estava falando comigo, mas está totalmente ligado a princípio das primícias, amém? Então abra em Provérbios capítulo 3, versículo de número 9. Quantos trouxeram Bíblia aí, diga amém. Amém. Então abra sua Bíblia. Provérbios capítulo 3, versículo 9 diz o seguinte: honra o Senhor com os teus bens. Pode deixar no 9 aqui. E com as primícias de toda a tua renda. Amém? Então, nós estamos lendo aqui um princípio da palavra de Deus, amém? Por que eu digo que isso é um princípio? Porque não é apenas uma lei. Nós vamos ver que as primícias faziam parte da lei também, amém? Mas é muito mais do que uma lei, porque veio antes da lei, fez parte da lei e está vigorando até os dias de hoje, amém? Mas Provérbios capítulo 3, versículo 9 diz o seguinte: honra o Senhor com os teus bens. Então presta atenção, aquilo que você tem, você precisa honrar a Deus, amém? Mas não é só isso. A Bíblia diz, e com as primícias de toda a tua renda. Então você vai honrar com aquilo que você já tem e tudo aquilo que você vai receber do Senhor. A primeira parte pertence a Ele. Amém, irmãos? Então você precisa honrar o Senhor com aquilo que você já tem e você precisa honrar com as primícias, com aquilo que é primeiro. O que significa primícias, meus irmãos? Aquilo que é primeiro. O primeiro pertence a Deus. Não é da minha maneira, é o primeiro que pertence a Deus. Não é do jeito que eu acho, o primeiro pertence a Deus. Não é da minha sobra, porque o primeiro pertence a Deus. E eu quero estudar a palavra de Deus hoje com os irmãos, porque nós vamos entender a respeito desse princípio, coisas maravilhosas que nós vamos escolher entendendo essas verdades, amém? Então, as primícias, meus irmãos, ela fala da distinção entre Deus e o restante. Quando você separa algo, e aquilo é primeiro para Deus, isso mostra a importância que Deus tem no seu coração, amém? Porque para Deus, irmão, qual que ia ser a diferença? Se eu ganhasse um salário de R$1.000, eu gastasse 900 e chegasse aqui e entregasse 100 para ele. Não ia ser a mesma coisa que eu tivesse pegado os 10% quando eu recebi e viesse aqui e entregasse para ele R$100, não é R$100, irmãos?
Agora, qual que é a diferença quando você honra a Deus com as primícias? É o lugar que Deus ocupa no seu coração. É isso que Deus está preocupado, meus irmãos. Deus não está preocupado com o que chegou antes ou com o que chegou depois. Deus está preocupado com qual lugar que Ele ocupa no seu coração. E daqui a pouco nós vamos entender qual é a importância do lugar que Deus ocupa no nosso coração. Deus está preocupado com isso, irmãos. Mas não é por causa dele, é porque Ele quer nos abençoar. Irmãos, quando você vai numa festa de aniversário, o primeiro pedaço de bolo é para quem? Para a pessoa menos importante? Para a pessoa mais desonrada? Então, irmãos, esse é um princípio que rege até mesmo na nossa vida natural. Aquilo que é de primeiro tem importância, sim ou não? Tem importância, né? Lá em casa, por exemplo, quando vai visita comer lá em casa, eu sempre falo para minha esposa e minhas filhas, deixa as visitas servir primeiro. Agora, essa regra também se aplica na casa dos outros. Quando a gente chega, eu falo para todo mundo, vamos comer depois que alguém colocar primeiro. Né? Lá em casa, nós queremos dar a honra para as visitas, mas quando nós vamos na casa de alguém, nós temos o devido respeito de esperar a oportunidade de ter o momento correto. Mas por que nós deixamos as visitas servir primeiro? Honra. Posição de honra para as pessoas que eu quero, que eu convidei para estar na minha casa comendo. Nós devemos honrar a Deus também e entender o princípio, meu irmão, que existe uma separação. Deus está sendo separado no seu coração quando você pega algo e fala, isso pertence ao Senhor. Ninguém vai tocar nisso aqui. Isso aqui foi separado para Deus. Eu me lembro, meus irmãos, mais ou menos uns 18, 19 anos atrás, né? Falando um pouco aqui a respeito de primícias. Eu nunca tinha comprado um relógio na minha vida. Eu sempre quis ter um relógio, eu até pensava que relógio não combinava comigo. Nem sabia que braço que eu ia usar, não tinha relógio, isso aí não dá certo não. Não tinha dinheiro para gastar à toa com relógio, nunca comprei um relógio. Mas um certo dia eu fiz um aniversário. E aí, cheguei lá em casa, né, fizemos uma festa, e eu ganhei aquele tanto de presente. Irmãos, como é bom ser abençoado, amém? E aí, aquele dia eu descobri que eu gostava de relógio. Eu ganhei um relógio, irmãos. Já viu aqueles meninos quando ganham um presente, né? Quando eu compro um presentinho do Homem-Aranha pro Pedro, o menino fica olhando aquele negócio e brinca e mexe, e vai para lá e traz para cá, e eu abri a caixa, eu ficava pensando, será quanto custou esse relógio? Foi um cunhado, ex-cunhado meu, que tinha muito dinheiro, então já sei que ele pagou caro, ele comprou no shopping, nossa, foi comprado no shopping, é de marca, e abriu o relógio, colocava no braço. Primeiro relógio que eu ganhei, irmãos. Que alegria, que privilégio. E um dia estava tendo um culto na igreja. O culto era chamado culto do dar. Quando eu estava lá em casa, tranquilo, orando a Deus, eu senti algo no meu coração. Sabe aquele relógio que você tanto gosta? Pois é, oferta ele para aquele irmão que tem te abençoado, porque tinha um irmão que tinha me abençoado muito, no momento que eu estava passando dificuldade. Deus falou, dá esse relógio para aquele irmão. Eu falei, amém, Senhor. Fui lá e ofertei. Isso aqui, irmãos, eu não tinha preparado para falar isso aqui, mas quando eu estava saindo do chuveiro lá em casa, agora eu lembrei a respeito das primícias, a respeito da importância daquilo que é primeiro, irmãos. E eu fiz questão de contar quantos relógios que eu tinha lá em casa. 10. Na hora que eu saí lá de casa, eu tinha 10 relógios lá em casa. Eu custava ter um relógio, irmãos. Mas, o que eu fiz? Eu ofertei aquilo que é primeiro. E não foi para o irmão, não, meu irmão. Quem pediu foi Deus. O irmão não pediu nada para mim. Inclusive, eu fiquei bicudo, porque eu nunca vi o irmão usando relógio até hoje. Porque ele poderia ter falado, eu não gostei, não quero, me devolver. Eu ia ter ficado feliz. Ia ter falado, Deus devolveu o Isaac. Ofertei e Deus deu de volta. Mas ele até hoje, eu não sei cadê o relógio. Eu acho que ele nem lembra. Ele não está aqui não, ele é de outro ministério. Mas eu nem sei se eu contar para ele, ele lembra que ele ganhou esse relógio. Sabe por quê, irmãos? Porque tem coisa que é importante demais para a gente. Mas não tem tanta importância para os outros irmãos. Mas sabe o que tem importância? Ouvir o Espírito Santo, irmãos. Sabe o que tem importância? A primazia de Cristo na sua vida. Aquilo que você tinha mais valor, aquilo que eu mais amava, que eu mais amava em questão de coisas pessoais, objetos pessoais. Aquilo que eu estava admirando, feliz da vida. Tive pouco tempo para usufruir. Mas como eu coloquei e priorizei Deus em primeiro lugar, eu pude colher muitos outros relógios, amém? Porque Deus é bom. Mas o que eu quero falar a respeito dessa história do relógio? Aquilo foi o primeiro. Se hoje, meu irmão, Deus me pedisse um relógio, inclusive esse mês eu orei, pastor. Eu já ofertei relógio para alguns irmãos aqui na igreja, para outros já ofertei, porque eu peguei o gosto e vi que o negócio é bom, né? Mas esse mês agora eu orei para Deus. Eu já tenho uns irmãos fazendo assim, né? Esse mês eu orei, pastor. Falei, Deus, chegou no final do ano, eu quero ofertar um relógio para alguém. E eu tenho uma notícia para os irmãos, Deus não falou nada comigo ainda. Amém? Mas é uma alegria poder compartilhar. Meu irmão, Jesus disse,
A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Que privilégio, né? Pena que eu achei que eu estava arrebentando quando eu dei o relógio para o irmão. O irmão tinha muito dinheiro, ele era muito próspero, né? Não fez todo esse efeito, mas o que importa é a gente obedecer a Deus, amém? Em primeiro lugar, pertence a Deus. Então precisamos entender a distinção daquilo que é primeiro. Irmãos, até conversa lá em casa tem ordem. Se eu chego, não, meu bem, você já contou? Não, você tem que contar para mim primeiro. Até são coisas, né? Às vezes uma coisa muito importante lá, mas vai me contar, mas você não contou para ninguém, não. Se contar, eu acho ruim, que tem que contar primeiro para mim. Até essas coisas, primeiro lugar, né? Lá em casa, o pastor Ricardo estava falando aqui a respeito da família dele, a respeito de que tinha até lugar para sentar na mesa, né? Lá em casa tem lugar para sentar. Por quê? Porque são coisas importantes. Toda vez, a minha filha está aqui, Elisa, todo dia ela tenta sentar no meu lugar. Todo dia. Aí ela está falando que o lugar é dela. Mas o que acontece? Eu sento lá e falo o quê? Essa aqui é a minha esposa. Ela tem que estar do meu lado. As minhas filhas precisam entender a posição que eu ocupo na casa e a posição que a minha esposa tem na minha vida. Né? Às vezes compro alguma coisa, chego lá, dou para a mamãe, mas você deu só para a mamãe? Falei, vocês precisam entender o lugar que a mãe de vocês ocupa dentro dessa casa. Ela é a minha esposa, vocês são minhas filhas. Amém? Essas coisas têm importâncias espirituais, irmãos. Porque se nós conseguirmos compreender as coisas relacionadas a Deus, nós vamos conseguir entender as coisas relacionadas às coisas da terra. Porque o princípio é o mesmo de autoridade. Então precisamos valorizar essas coisas. Né? Então as primícias falam de honra. Honrar a Deus. Eu sei que nós ouvimos falar muito aqui de honra, vamos falar muito também, mas nós precisamos honrar a Deus. E quando nós tiramos, selecionamos aquilo que é primeiro, nada mais nós estamos fazendo do que honrando ao nosso Senhor, amém? Colocando Deus em primeiro lugar, né? Então por que Deus estabeleceu as primícias? Porque Deus fala, não, peraí, o primeiro é meu porque eu não gosto que fique, né? Deus não é igual eu não, que acha ruim quando conta alguma coisa para outra primeira pessoa. O problema de Deus não é esse. O que Deus quer é que Ele esteja no nosso coração em primeiro lugar. Você já parou para pensar, irmãos? As primícias é Deus nos dizendo o seguinte: todo mês, pastor Jonathan, que você pegar o seu salário, a primeira coisa que você vai fazer é lembrar de mim. Toda vez que você plantar e você colher, você vai lembrar que eu tenho o primeiro lugar e a colheita é minha. Todo filho que nascer, você vai pegar o primeiro e vai consagrar a mim. Todo animal que der cria, você vai pegar o primeiro animal e vai sacrificar para mim. Nós vamos estar sempre lembrando que Deus está em primeiro lugar no nosso coração, amém? É isso que é as primícias, irmãos. É Deus nos permitindo a não cair na avareza. É Deus não nos permitindo acostumar com as coisas celestiais. Amém? Deus é um Deus que tem cuidado de nós. Por que você acha que Deus estabeleceu as primícias? Para que pudéssemos lembrar todas as vezes que o céu nos abençoasse, que foi da onde que veio o nosso sustento. Amém? Quando você está devolvendo a primeira parte a Ele, você está falando, Senhor, tudo vem de Ti. Amém? Quantos creem que Deus é bom? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas talvez você pense o seguinte, pastor, primícia é coisa da lei. Isso aí, ó, coisa da lei, Antigo Testamento. Nós estamos na graça, ó. Nós só adoramos. Nós só damos glória, nós estamos debaixo do favor. Amém, tudo isso é verdade. Mas nós precisamos entender os princípios da palavra de Deus. Você quer ser próspero, meu irmão? Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você quer ser abençoado? Você precisa conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que se nós meditarmos na lei do Senhor de dia e de noite, né? Não vou ler todo o salmo aqui, mas tudo que nós fizermos, nós vamos prosperar. Por quê? Porque nós vamos ser como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, cheio, sendo regado pelo Espírito, pelas verdades da palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus para praticar, para que você possa ser direcionado pelo Espírito e andar segundo aquilo que Deus determinou. E aí, meus irmãos, é que o versículo seguinte nos diz: honra o Senhor e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Se você coloca Deus em primeiro lugar, meu irmão, o resto é com Ele. Não é eu que vou encher meu celeiro, não, meu irmão. Eu vou colocar Deus em primeiro lugar. O resto é Ele que vai fazer. Amém? Então vamos lá. Nós aprendemos com o pastor Aloísio. Quando nós queremos saber a respeito de um assunto, o que nós temos que fazer? Na primeira menção, que essa
palavra é citada na Bíblia, amém? Na hermenêutica é chamada de princípio da primeira menção. Qual que é a primeira vez que é mencionada a palavra primícias na Bíblia? Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1. Então nós estamos antes da lei, amém? Estamos aqui no princípio, em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1, e nós vemos que desde o início da criação, o Senhor tem a primazia em todas as coisas, amém? E mais, vamos ver e vamos estudar que Deus leva a sério, está em primeiro lugar, amém? Deus leva isso a sério. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Amém, irmãos? Então volta lá para o versículo de número 3. Aconteceu que no fim dos tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Irmãos, eu não sei quantas palavras você já ouviu a respeito dessa oferta de Caim e Abel, amém? Mas eu quero falar para você, eu não tenho nenhuma revelação nova, nós vamos estudar apenas o que o texto está nos ensinando, amém? O texto diz que Abel foi o quê? Pastor de ovelhas. E Caim foi o quê? Lavrador. Então, irmão, o que você acha que Deus esperava que eles ofertassem? Deus esperava de Caim algo que viesse da terra, um fruto que viesse da terra. O que você acha que ele esperava de Abel? O fruto dos seus animais. Nada mais justo do que se você ofertar ao Senhor aquilo que Deus tem te dado e aquilo que tem multiplicado na sua mão. Então o problema de Abel não foi ter ofertado um animal, né? Vamos ler de novo aqui, ó. Aconteceu que no fim do tempo trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então o problema de Caim, vamos voltar aqui de novo, deixa eu corrigir. O problema de Caim não foi trazer uma oferta da terra, não foi porque ele trouxe frutos, não foi porque ele trouxe cereais, né? E Abel ofertou um animal, sacrificou, derramou sangue e tudo bem, isso aponta para Cristo, amém? Derramamento de sangue aponta para Cristo. Mas a questão é que cada um tinha o seu trabalho. Cada um tinha o seu trabalho, cada um tinha que ofertar segundo o seu trabalho, segundo aquilo que eles tinham, segundo aquilo que Deus os abençoou. Não é errado, irmão, plantar, e também não é errado cuidar de animais. Nada é errado com o emprego e nem com a colheita de nenhum dos dois. Então o que o texto nos mostra? Que porque Deus agradou de uma oferta e se desagradou da outra. O texto diz, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Do fim dos tempos. Pastor, mas esse fim dos tempos aí não quer dizer que ele demorou demais, ou não pode ser um fim de um outro período que estava acontecendo. Ok, concordo com você. Mas vamos ler o versículo número 4, porque o versículo número 4 diferencia a oferta de cada um. Porque Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. O que Abel fez, meus irmãos? Ele trouxe das primícias, aquilo que era primeiro. O que é primeiro pertence a Deus. Abel trouxe do primeiro do seu rebanho. Sabe, irmãos, eu imagino, eu não sei você, mas Abel empolgado com animal, né? E de repente nasce um ovelhinho, não sei se era um ovelhinho, um cabritinho, um cordeirinho, um animal tão bonitinho. E ele ficou imaginando o quê? Meu Deus, agora ninguém vai me segurar. Um cabrito, depois outro, depois outro, depois outro, né? Já viu quando você constrói um imóvel, agora eu vou receber um aluguel. Quando você arruma um emprego, agora veio o primeiro salário. Quando você percebe que algo pode multiplicar na sua mão, e você vê aquilo de uma maneira tão extraordinária. Talvez Abel olhando aquela ovelhinha, mas ele falou o seguinte, o primeiro é do Senhor. Meus irmãos, tem que ter fé para crer que vai vir mais, amém? Porque o primeiro pertence ao Senhor. Foi o primeiro animal que nasceu do rebanho dele. Ele deu das primícias.
Ele falou, não importa, esse aqui nasceu, mas ele pertence a Deus. É assim que nós agradamos a Deus, é assim que Deus vai multiplicar nossas coisas, crendo num princípio tão importante como as primícias. Mas talvez você fale o seguinte, pastor, mas quem falou que era para dar o primeiro e não era? Quem falou isso? Por que Deus agradou de uma oferta de um e não agradou da oferta de outro, sem que nenhum e nem outro não sabia que era para dar o primeiro ou que não era para dar o primeiro? Isso não está escrito na palavra de Deus? É ou não é, irmãos? Então coloca na NTLH aí e vamos ler o versículo de número 6. Então o Senhor disse, está aqui, né? Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Presta atenção aqui, irmãos. O que Deus falou para Caim? Se você tivesse feito o que é certo. Para fazer o que é certo, meu irmão, tem que ter distinção entre o que é certo e o que é errado. Eu não sei como, mas o semblante dele caiu porque ele fez aquilo que era errado. Ao passo que Abel ofertou das primícias e estava alegre. Se você tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Sabe, pastor, por que tem muita gente triste? Porque não está honrando e colocando a Deus em primeiro lugar. Porque não está pegando aquilo que é primeiro de Deus e dando. Porque se você estivesse fazendo isso, você estaria sorrindo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus nos criou para colocá-lo em primeiro lugar. Quando você não faz isso, você não está na posição que você foi criado para estar. Então coisas estranhas acontecem. Não sei o que acontece, meus irmãos, mas quando nós estamos no lugar que Deus nos criou para estar, há uma alegria que nos contagia, sim ou não? Irmãos, imagina que nós estamos aqui desde 2017, ministrando a respeito de primícias e tirando as nossas ofertas de primícias. Eu não lembro uma vez, irmão, que eu peguei uma oferta que eu trouxe aqui que eu fiquei triste. Uma oferta de primícia. Por quê? Porque aquele que está fazendo aquilo que é certo, meu irmão, está sorrindo. Há uma alegria em servir a Deus. Há uma alegria dentro de nós em estar fazendo aquilo que é certo. Há uma alegria quando nós priorizamos o reino de Deus, que eu vou falar que primícia não é só oferta, meu irmão. Primícia é colocar Deus em primeiro lugar, é acordar e glorificar a Deus, é consagrar sua família a Deus, é consagrar seu trabalho a Deus, é consagrar seu tempo a Deus, é se entregar a Deus, é colocar Deus em primeiro lugar, irmãos. Depois que eu medito numa palavra, que eu venho cá e ministro uma palavra como essa, eu vou embora para minha casa feliz. Quando eu prego o evangelho, quando eu semeio na vida de alguém, quando eu oro, intercedo, quando eu faço um jejum, quando eu trago uma oferta, quando eu coloco Deus em primeiro lugar, meu irmão, há uma alegria incondicional no meu coração, meu irmão. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo aquilo que Deus me criou para fazer, colocando Ele em primeiro lugar. Quantas vezes, irmãos, nós estamos cansados, faz uma coisa, faz outra, o telefone toca, tem que vir cá, e eu falo, meu bem, eu tenho que ir lá orar com fulano, meu bem, mas eu tenho que ir lá, eu pego e vou com alegria no coração, oro. Quando chego em casa, penso que acabou, fulano tem que vir cá, tem que orar, tem que resolver. Nós vamos lá também, quando eu chego em casa renovado, cheio da presença de Deus, porque nós estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, colocar Ele em primeiro lugar. Aleluia, irmãos. Se nós tivermos revelação de colocar Deus em primeiro lugar em todas as coisas da nossa vida, meu irmão, nós vamos, é isso que a Bíblia diz, os céus vão rasgar sobre a nossa vida. Nós vamos encher os nossos celeiros, porque nós estamos colocando no lugar, Deus no lugar, na posição que Ele nos criou para colocá-lo. E daqui a pouco nós vamos entender por quê. Amém? Mas o primeiro, meus irmãos, é algo muito interessante. Abel ofereceu as suas primícias ao Senhor. Você lembra quando você pegou o seu primeiro salário? Quem lembra aí? Pegou aquele dinheirinho, aquela alegria, falou, rapaz do céu, é bom, hein? Trem caiu na conta, se eu pegar eu posso gastar, né? Aí talvez você pense o quê? Nossa, eu vou viajar com esse dinheiro. Você faz tantos planos, sim ou não? Mas será que você faz aquele plano do seguinte, a primeira parte pertence a Deus. Senhor, obrigado, porque o Senhor me permitiu ter esse emprego, Deus. Obrigado que o Senhor me salvou, me amou, tem cuidado de mim, Deus. Isso aqui é muito bom. É tão bom que o melhor dessa parte vai para o Senhor. Ah, meus irmãos. Já viu quando você pega 30 dias de férias e pensa, eu vou viajar, vou descansar, vou dormir. Mas você não pensa o seguinte, Senhor, o que eu posso fazer para o Senhor nesses 30 dias? Será que eu posso ofertar alguns dias das minhas férias ao Senhor? Será que eu posso ofertar meu tempo ao Senhor? Como que eu posso? Meus irmãos, existem muitas maneiras de você colocar e priorizar a Deus na sua vida, meus irmãos. Amém? Eu me lembro um dia, e eu gosto
sempre de estar preparando a palavra, porque o Espírito Santo sempre vai nos lembrando das coisas que acontecem. Eu me lembro um dia que eu estava em casa e tinha aquele futebolzinho, sabe aquele futebolzinho top, com os irmãos da igreja, aquele nós, né? Talvez eu não sou mais dessa época aí, já estou aposentando, agora estou no futevôlei. Mas quando tinha aquele futebolzinho no campo ali, a galera da igreja, aquela comunhão, irmãos, era um dia especial, sim ou não? Passou especial aquele dia. Nós ansiávamos chegar a hora de jogar bola com os irmãos da igreja, empolgado. E esse dia foi o Josimar que tinha arrumado esse futebol lá perto do Buriti Shop. Eu lá em casa empolgado, organizada, a esposa já tinha deixado de jogar, feliz. Quando chegou na hora de ir jogar, meus irmãos, eu senti algo no meu coração. Eu não sei, irmão, se foi eu mesmo ou se foi Deus. Mas eu só sei que eu pensei o seguinte: se jogar a bola é bom, eu vou ofertar esse tempo que eu ia jogar essa bola para ficar na presença de Deus. Irmãos, tem tanta coisa que nós podemos ofertar ao Senhor. Será que você já fez algo que te custe ao Senhor? Isso custou para mim, irmãos. Foi por isso que eu ofertei aquilo ao Senhor. E eu fiquei lá em casa, sabe? A presença de Deus me surpreendeu ali de uma maneira tão poderosa, meu irmão. Eu fiquei na minha casa orando, adorando, glorificando, cantando a Deus. Porque era algo precioso que eu queria fazer. Mas eu falei, quer saber? Eu vou priorizar a Deus, vou colocar Ele em primeiro lugar. Irmão, quantas vezes eu já acordei e falei, Deus, o que é que eu posso fazer hoje para o Senhor? Sair na rua, primeiro que eu ver, eu vou pregar. Já fiz isso, vamos pregar primeiro, vamos pregar para todo mundo na rua, vamos. Eu vou sair cantando na rua sozinho, já saí cantando. Eu vou orar, vou de noite. Vou passar a noite orando, vou. Eu não sei, irmãos, mas quantas coisas que nós já podemos ofertar ao Senhor. São as primícias. Daqui a pouco nós vamos entender o resultado de estar ofertando essas primícias, meus irmãos. Estou contando só essa parte, vou contar a outra parte do que vem depois disso. Mas como é bom priorizar essas coisas, colocar Deus em primeiro lugar, irmãos. Orar a Deus. Como é bom colocar Deus em primeiro lugar, meus irmãos. Ah, aleluia. O primeiro é muito importante, meus irmãos. Já viu quando você compra um sanduíche? Aí você pergunta para sua esposa assim, você quer? Não. Aí na hora que o sanduíche chega, ela fala, me dá um pedaço. Pede 5 para você, meu bem, mas deixa eu morder esse primeiro pedaço aqui, né? É isso que é ofertar o primeiro para Deus, irmão. É aquilo que você não quer dar para ninguém. É aquele pedaço que você... É honrar a Deus com aquilo que te custa. Aquilo que te falta, aquilo que importa para você, aquilo que tem valor para você. Meus irmãos, nós vamos ler aqui, e deixa eu falar algo para você aqui. O Senhor se importa com aquilo que é primeiro. Meu irmão, eu não gosto de resto. Eu sei que vocês vão falar assim, eu também não, mas eu não gosto. Não gosto. Você gosta que a pessoa... Você já sabia que tem uma oferta que mais desonra que honra? Eu sempre vi o pastor Rubens pregar isso. Mas eu lembrei hoje de uma oferta que eu recebi que me desonrou. A gente recebe uma oferta, ela desonra. Porque você vê que a pessoa deu o resto, do resto, do resto, do resto. Sim ou não? Agora, se eu me sentir desonrado, irmão, que eu não sou ninguém para ser honrado. Agora, imagina Deus, você trazer o resto, você pegar o seu salário, falar, eu vou gastar, peraí, sobrou. É um mês traz oferta, outro mês não traz. No mês dá o dízimo, o outro não dá. Meu irmão, isso é desonra, não faça isso. Você está desonrando a Deus. Deus não precisa do seu dinheiro. Não traga oferta para o Senhor se for o resto, meu irmão. Deus ele tem que ter a primazia no seu coração. Esse é um princípio bíblico. Deus é o Deus da primazia. Ele tem que estar em primeiro lugar acima de todas as coisas. Amém? Tem oferta que desonra a Deus, irmão. Não desonre a Deus. Honre a Deus com os seus bens e com as primícias da tua renda. Honre a Deus. Não desonre ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Então nós entendemos aqui, Gênesis capítulo 4, versículo 6, né? Que se nós fizermos aquilo que é certo, nós vamos sorrir. Amém, irmãos? Nós entendemos que se nós fizermos, colocarmos o Senhor na posição que Ele deve ser colocado, haverá uma alegria e uma paz no nosso coração, porque nós nascemos para honrar e para adorar a Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 13, a partir do versículo 1, porque nós vimos o princípio das primícias antes da lei. Amém? Então nós vamos ver o que o princípio das primícias fala na lei. Êxodo capítulo 13, versículo 1 diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés, consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. O primeiro filho, tanto de homens como de animais, é meu, diz o Senhor. Êxodo 23, 19. Êxodo capítulo 23, versículo 19. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. As primícias dos frutos, o filho, os animais, os frutos.
que Deus quer disso? A primeira parte. Deus foi bem claro a respeito disso, amém? Irmãos, eu estava louvando a Deus pelo pastor Francisco ontem, contando a história a respeito de Acã, quando o povo saiu do Egito, né? Ele contou a história que não vou contar, mas o que acontece é que ele nos mostra o princípio do primeiro, porque Jericó foi a primeira cidade que o povo conquistou na terra de Canaã. E o Senhor falou o quê? Não toque em nada. Tudo será consagrado a mim, porque o primeiro pertence ao Senhor. E o pastor Francisco falou algo que eu fiquei meditando a respeito disso. Os irmãos pensam que nós criamos coisa na nossa cabeça para inventar princípios. Os irmãos pensam que nós inventamos, mas o primeiro ele pertence a Deus. Eu não estou nem citando esse que o pastor Francisco citou, mas eu gostei da palavra. Eu falei, eu quero estudar a respeito das primícias. E estou vendo na palavra de Deus que Deus ele quer estar em primeiro lugar. E foi algo que Deus determinou antes da lei, na lei, e hoje nos nossos dias também. Olha o que a Bíblia diz aqui em Êxodo, Levítico 23, 14. Porque esse texto ele traduz, sabe, de maneira mais fácil da gente digerir o que Deus está querendo nos ensinar. Presta atenção aqui, irmãos, e ouça isso com seus ouvidos espirituais. Não comereis pães, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas. Não come pão, não come trigo, não gasta. Pastor, mas isso era lei. Tudo bem, é por isso que nós estamos lendo a lei. Êxodo, lei, Levítico, lei. Só que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 10, que a sombra, né? A lei é a sombra das coisas vindouras, ela não é a realidade. Mas existe uma realidade, uma aplicação que nós podemos fazer a respeito disso. E qual que é, meu irmão? Qualquer um aqui, você não precisa ser o teu dom de revelação para entender o que Levítico está querendo dizer para você na nossa realidade hoje. Não come pão, nem trigo torrado, nem espiga verde, até o dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Essa é a realidade, meu irmão. Quando você recebeu o seu salário, a primeira parte pertence a Deus. A sua vida pertence a Deus. Consagre tudo que você tem ao Senhor. Simples, meus irmãos, que a Bíblia quer nos ensinar. Amém? É isso que a lei diz, né? Não comereis pães, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. Sabe, irmãos, às vezes é complicado isso, irmãos. Mas nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Um mês dá o dízimo, outro não dá. Esse mês não teve, eu não consegui dar o dízimo. Meu irmão, é por isso que não prospera. É porque não está colocando Deus em primeiro lugar, meus irmãos. Ah, pastor, mas eu conheço fulano que não dá o dízimo, não está prosperando. Meu irmão, todo mundo que trabalhar vai ganhar dinheiro. Nós estamos falando de prosperidade. Nós estamos falando do que o Senhor falou lá em Gênesis capítulo 4. Se você não tivesse feito a coisa certa, você não estaria sorrindo. Estou falando de você ter paz, você saber que está fazendo a coisa certa, de você servir a Deus, de você ter alegria, ter fé, ter esperança. Amém, meus irmãos? Isso o dinheiro não paga. Se pagasse, todo mundo que tem dinheiro lá no mundo seria próspero e seria feliz. E isso não é verdade. Nós sabemos, meu irmão. Nós queremos ser como a palavra diz. Lá em Salmo 1, e tudo que fizer prosperará. Eu quero prosperar em tudo, meu irmão. Eu quero prosperar no meu casamento, eu quero prosperar na criação dos meus filhos, eu quero prosperar no meu ministério, quero prosperar na minha saúde, quero prosperar no meu trabalho, quero prosperar financeiramente. Tudo que eu fizer, eu quero prosperar, porque é uma promessa da palavra de Deus. Agora, se eu não... Como que eu quero prosperar, meu irmão? Sem que eu não estou honrando e colocando a Deus em primeiro lugar. Coisa que às vezes eu faço com outras pessoas. Tem gente que é muito bom para honrar as outras pessoas, ou até ele mesmo. Mas Deus, meus irmãos, é que precisa estar em primeiro lugar, amém? É Ele que precisa ter a primazia, meus irmãos. Vamos lá, então nós já falamos aqui a respeito de antes da lei, falamos a respeito da lei, e vamos ver o que o Novo Testamento fala a respeito das primícias, amém? Falei um pouco ontem, mas vou continuar hoje. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 11, versículo 16. Agora, meus irmãos, nós vamos entender o princípio das ofertas de primícias, amém? Agora nós vamos entender por que Deus deseja que nós colocamos Ele em primeiro lugar. Qual é o motivo? E por que Deus deseja que nós colocamos Ele em primeiro lugar? Porque Paulo, aqui aos Romanos, meus irmãos,
ele está pegando a sombra e está explicando para nós qual que é a realidade das primícias. Ele está falando, olha, sabe o que significa as primícias? Significa que quando você pega a primeira parte de algo e entrega a Deus, todo o outro restante é santificado. Deus abençoa o restante, meus irmãos. É por isso que eu dou 10% da minha renda para o Senhor e os 90% é santificado e abençoado. Porque foi assim que Deus determinou. E lá em Gênesis, no começo, quando ele se agradou de uma oferta e não agradou da outra, ele estava querendo ensinar esse princípio para que eles pudessem ser felizes e bem-sucedidos em tudo que eles fizessem. Porque se Deus estiver em primeiro lugar e a primícia for dele, todo o restante vai ser santificado. Aleluia, irmãos. Eu falo para vocês que eu pratico alguns princípios e não sei porquê, mas depois eu aprendo. Se você consagra algo a Deus, meus irmãos, o resto vai ser consagrado. Você está entendendo o que eu estou falando? É verdade. Se você consagrou algo a Deus, corrigiu, creu, colocou algo na presença de Deus, o restante é santificado. O restante é consagrado ao Senhor. Ah, pastor, é agora que eu estou entendendo. Agora que Deus está me mostrando as ofertas. Rapaz, agora que eu estou captando a vossa mensagem, Senhor. A respeito das primícias. Todo mundo falando, todo ano aqui, né? Ah, pastor, mas parece que você nunca ouviu falar sobre as primícias. Tem hora que parece mesmo, irmãos. Porque quando Deus abre os nossos olhos espirituais e nós entendemos a importância das primícias, sabe que hora que Deus me mostrou isso? Quando Deus me falou a respeito da adoração nossa aqui nas primícias. A respeito de estar ofertando o nosso tempo, a nossa adoração, a nossa intimidade com Ele. Os nossos primeiros dias na presença dEle. Por que Deus abriu os meus olhos, meus irmãos? Porque eu entendi, eu falei, Senhor, agora nós vamos colher unção, vamos colher revelação, tudo vai ser santificado, tudo vai ser multiplicado, porque se a raiz que você não está vendo debaixo da terra é santa, todos os ramos, todos os galhos, todos os frutos serão santos ao Senhor. Aleluia! Se a nossa adoração aqui esse dia está sendo na presença do Senhor para Ele, todo o resto do nosso ano será santificado. Se uma parte da nossa renda foi entregue aqui esse ano com primícias a Deus, todo o resto da nossa renda será santificada, consagrada ao Senhor. Aleluia! Gênesis capítulo 12, Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, te farei grande nação. Abençoarei os te abençoarem, amaldiçoarei os te amaldiçoarem. Farei de ti uma grande nação. Farei você uma nação poderosa, eu engrandecerei. Abraão foi o primeiro crente famoso. Farei famoso o teu nome, disse Deus a Abraão, meus irmãos. Agora, como que Deus faria isso? As nossas primícias é uma semente. Repita comigo, as nossas primícias são uma semente. Plural fica mais bonito, são uma semente, né? São uma semente. Então, o que Deus falou para Abraão? Abraão, eu vou abençoar a sua geração. Eu vou abençoar toda a sua geração, todos os seus descendentes. Toda a terra vai ser abençoada por você. Isso é verdade? Sim ou não? Isso não se cumpriu em Cristo? Nós não somos abençoados por causa da descendência de Abraão? Sim ou não? E quem foi o primeiro descendente de Abraão? Pode falar sem medo, irmãos. Primeiro da promessa. Né? Isaac, meus irmãos. E o que é que Deus falou para Abraão? Me dá a primícia. Me dá a primícia que o resto vai ser santificado. Aleluia! Ninguém entendeu, né? Mas glória a Deus, irmãos. Abraão ofertou Isaac, uma semente. Agora toda a descendência foi santificada, meus irmãos. Deus pede a primícia para santificar o resto, meus irmãos. Por isso ele falou, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque toda a descendência foi santificada. Ele tem uma aliança com toda a descendência. Semeou, deu a primícia ao Senhor. O resto está santificado. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Se forem santas as primícias da massa, igualmente será em sua totalidade. É por isso que Deus tem nos abençoado, pastor. Eu sei que é só eu que estou empolgado com essa revelação, que todo mundo já sabia. Mas eu estou feliz que agora eu estou entendendo. É por isso. O resto foi santificado. Nós ofertamos e estamos felizes por quê? Porque se nós fazemos aquilo que é certo, nós estaríamos sorrindo. Aleluia. Estou feliz demais, meus irmãos. Glória a Deus. Êxodo 3,6 disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Irmãos, Jesus pregou sobre as primícias. Pregou, pastor? Pregou.
Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Ah, meus irmãos. Buscar em primeiro lugar o reino, pegar o reino de Deus e colocar numa posição onde Cristo tem a primazia, onde Ele é honrado, onde Ele está em primeiro. O que vai acontecer com o restante, meus irmãos? Tudo vai ser acrescentado, tudo vai ser santificado na minha vida. Por isso que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, porque eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, e a responsabilidade de acrescentar as coisas, meus irmãos, é de Cristo, amém? Não é eu que vou ficar correndo atrás, eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e Ele vai santificar, porque Ele tem um compromisso com a lei que Ele estabeleceu, que é a lei das primícias, que é o princípio das primícias. Se você ofertou primeiro a Deus, todo o restante vai ser santificado. Se você colocou o reino de Deus em primeiro lugar, se a primícia da sua vida é o reino, meu irmão, se o que você busca em primeiro lugar é o reino de Deus e a justiça, todas as coisas, todas as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. E como Deus tem nos abençoado, meus irmãos. Nós ficamos alegres porque nós amamos a Deus, nós estamos colocando Ele em primeiro lugar. Porque Deus está cuidando de todas as coisas no nosso coração. Deus está cuidando da nossa alegria. Meus irmãos, Deus vai cuidar de todas as coisas se você colocar Ele em primeiro lugar. Você não vai ficar se preocupando. Por isso que o texto, antes do versículo 33, o Senhor Jesus está falando, são ímpios que preocupam com essas coisas. Você não tem que preocupar com o que é que vai comer. Você não tem que preocupar com o que é que você vai vestir. Você não tem que preocupar com essas coisas, porque são os ímpios que preocupam. Se vocês praticam o princípio da primícia e colocam o meu reino em primeiro lugar, todas as demais coisas serão abençoadas e santificadas. Amém, meus irmãos? Pastor, mas isso aí, primícias no Novo Testamento, não acreditei não. Então vamos lá, abre 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1. Outra coisa que eu tenho praticado sem saber, irmãos. Porque uns 3 anos para cá, o que eu tenho feito? Todo domingo eu tenho trazido o meu dízimo. Todo domingo, todo primeiro dia da semana, porque o primeiro pertence a Deus. Olha o que a Bíblia diz, Paulo falando para a igreja de Coríntios, quanto à coleta para os santos, quanto à oferta, os dízimos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, que dia? Por que no primeiro dia da semana, meus irmãos? Porque o primeiro pertence a Deus. Repita comigo, o primeiro pertence a Deus. Cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Irmãos, depois que nós começamos com essa oferta das primícias, meus irmãos, é algo extraordinário. Eu tinha empresa desde 2010, mas em 2017, quando nós fizemos a primeira oferta de primícia, meus irmãos, Deus fez um negócio na minha vida que eu vou falar um negócio para você. E agora que eu estou entendendo. Por quê? Porque eu já praticava esses princípios? Sim, irmãos. Eu sempre entendi que o dízimo é de Deus. Desde quando eu me converti a primeira vez, né, minha esposa está aqui, não me deixa mentir, meu pastor também. Eu recebi o meu salário, qual que é a primeira coisa que eu fazia? Dízimo. Sempre. Por isso sempre Deus cuidou de mim, meus irmãos. Por isso nunca faltou nada na minha casa. Por isso eu sempre fui um cara abençoado, mesmo sem dinheiro. Por isso eu sempre fui um cara próspero, mesmo sem dinheiro. Porque eu tinha a presença de Deus e Deus sempre me supria em todas as coisas. Sempre conseguia estar nos eventos da igreja, sempre conseguia, quando dava, sair com os irmãos para comer, sempre participava das coisas na igreja, sempre fui fiel a Deus e sempre paguei as minhas contas em dia. Porque Deus, Ele é fiel, amém? Deus é um Deus fiel, irmãos. Eu não estou falando aqui de justiça própria, nem estou querendo trazer condenação para ninguém. Mas eu estou explicando que se nós cumprirmos esse princípio, Deus vai cumprir a parte que Ele estabeleceu, amém? Que é santificar o restante, é um princípio, né? E depois dessa oferta de 2017, meus irmãos, o céu rasgou sobre a minha empresa, irmãos. Rasgou. E eu estava ouvindo o pastor falando aqui, pastor Ricardo, se não me engano, o Francisco, foi tanta bênção que eu já estou, né? Deus, eu tenho tantas bênçãos. Já estou misturando as bênçãos aqui. Mas é tanta bênção, irmão, tanta coisa. Esses dias eu fui no meu contador lá e eu vi que ele estava meio curioso, assim, para me perguntar um trem. Nós conversando.
E eu vi que ele falou assim, rapaz, mas deixa eu falar um negócio pra você aqui. E aquele tanto de loja que abre lá e suas vendas não caem? Aí eu só olhei para ele assim, né? Rapaz, é uma coisa incrível como Deus tem cuidado de nós. Posso falar um negócio para você? As pessoas, elas querem saber, elas querem perguntar, elas querem entender o que está acontecendo. É Deus, irmãos. É Deus que nos abençoa, é Deus que abre o céu sobre nós. É bênção de tudo quanto é lado. Hoje eu não sou abençoado só na minha empresa, sou abençoado em outros negócios. Tudo que nós colocamos à mão, Deus tem nos abençoado e tem nos prosperado. E não sou só eu não, irmãos. Como eu percebo os irmãos aqui, quando começaram a praticar esse princípio. Meus irmãos, não tem nada melhor do que ter fé em Deus. Não tem nada melhor do que crer na palavra de Deus. Esperar em Deus. É sério, mas eu vou falar algo para vocês, irmãos, como Deus tem nos abençoado. Irmãos, esse ano eu recebi uma bênção tão abençoada que teve gente que até que duvidou dessa. Graças a Deus, Deus tem me abençoado todo ano. Eu tenho tentado fazer uma viagem para fora aí, né? Posso falar algo para você aqui, irmãos? Até isso é fruto de oração e de bênção. Sabe por quê? Se dependesse de mim, eu não ia nem para Goianira. Minha esposa que sabe. Eu nunca fui empolgado com viagem, nunca fui para lugar nenhum. Mas sabe, foi uma coisa que minha esposa orou. E Deus colocou no meu coração. Quantos estão entendendo aqui que agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração? Minha esposa orava por isso. Meu bem, você tem que ir lá. Foi com a mãe dela. Deus abençoou. Foi de graça para a Itália lá. Voltou empolgada. Só que ela tinha ido de graça, né? Aí quando voltou, eu falei, não, meu bem, isso aí, lá todo mundo fala outra língua, não dá conta de falar a mesma língua. Sabe quando você põe todos os defeitos, porque não tem jeito de você ir gastar? Mas minha esposa perseverou em oração. E Deus nos deu graça para isso. E esse ano passado, irmãos, eu fiz uma viagem tão abençoada, né? Pude conhecer Londres, Paris e a Suíça. Fizemos uma viagem assim, espetacular. E quando nós voltamos, irmão, cheguei em casa, mal descansei, fiz as malas. Um amigo meu me mandou uma mensagem. Bom, você não quer vir para os Estados Unidos? Não, eu pago a passagem para você. Falei, acabei de viajar, cara. Vamos ver aqui. Passa um pouco, outro irmão manda mensagem. Eu pago a hospedagem para você, se você vir para cá agora. Irmão, não era qualquer casa, não, em qualquer lugar, não, irmão. Casa top, condomínio na beira da praia top. Por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Eu já ouvi isso demais, irmãos. Eu achei bom acontecer comigo. Quantos ouviram aqui que pastor ofertou um carro, depois ganhou outro marido? Quantos querem aqui, irmãos? Nós temos que crer nessas coisas, irmãos. Nós temos que crer na palavra e nos milagres de Deus. Amém? Acabei de chegar de uma viagem. Aí eu falei, não, mãe, não, eu te empresto meu carro também. Irmãos, de tudo que eu ganhei, o que eu fiquei mais empolgado foi o carro. O avião foi top, a casa no condomínio paga foi top, viajei de graça para os Estados Unidos com a minha esposa, foi top. Tem gente que nem acreditou, falou, moço, vocês já estavam armados. Não, fica tranquilo. Deus que provei, Deus que... Eu falei, pastor, pode ir, porque vai pegar mal. Eu acabei de chegar da Europa, o povo vai pensar que eu estou assaltando banco. Falei ou não falei, pastor? Falei, não vai, pode ir, não, vai lá, você é de Deus. Só não posto muita coisa, não. Mas foi uma bênção, irmãos. Na hora que eu cheguei no aeroporto, o cara veio me buscar, a Andréia viu. Rapaz, um Toyota 2024, o cara tinha acabado, nem tinha andado no carro, nos plásticos, tudo de um carro. Colocava na rua, o carro andava sozinho, volante, tudo. Eu só lá, eu falei, Deus, o que é isso? É bênção demais, irmãos. Amém? Isso aí era só em filme e no culto que eu ouvia gente contar que acontecia, irmãos. Nunca vi pessoalmente um cara ganhar uma viagem para os Estados Unidos com carro, casa e passagem de avião paga. Eu nunca vi isso acontecer, irmão. Só no púlpito que eu ouvi os pastores contando que acontecia e nos filmes. É ou não é? Nós já vamos encerrar, eu vou orar com vocês, irmãos, mas eu queria falar um pouco rapidamente aqui a respeito do poder da oração e de crer nessas coisas, amém? Porque agora, irmão, nós temos revelação daquilo que é as primícias. Agora nós vamos orar a respeito disso, nós vamos crer, nós vamos ofertar com fé, nós vamos colher muito mais. Se eu fui abençoado sem ter entendimento do princípio, imagina agora, meus irmãos, amém? E algo que me tocou esse mês, meus irmãos, foi a minha esposa. Eu estava lá em casa algumas semanas atrás, de boa, e minha esposa, né, ela tinha um iPhone 12. Lá em casa, nós não troca de celular todo ano, não, irmão. E até o bichinho pifar, né? Aí a André estava com o celular dela, mas não, meu bem, a foto já não tá meu. Eu falei, meu bem, iPhone é tudo igual. Você já sabe como é que é homem quando não quer dar coisa. Não, é tudo igual a foto, não muda nada. Né? E ela, não, meu bem, então tá bom. Irmãos, eu vou falar um negócio, eu já vi testemunho de cara ser incomodado. Eu já vi, mas eu não sei se foi igual ao meu, não. Eu ia dormir e compro iPhone para Andréia. Eu acordei no outro dia, compro um iPhone para Andréia. Eu olhava a conta, o dinheiro estava lá, eu falei, Deus, mas nós vamos viajar para os Estados Unidos agora em julho, lá eu compro mais barato, compro o iPhone para a Andréia. Eu liguei para o cara, marquei de lá no Buriti Shopping, antes do culto, para dar de presente no dia do Natal para ela. Acordei no outro dia, eu falei, eu vou fazer de tudo para esse trem dar errado. Sabe quando você faz de tudo para um trem dar errado? Fiz de tudo.
Até que eu achei uma promoção no celular. Falei, esse trem tá barato demais. Liguei pro cara e falei, moço, esse trem existe mesmo? Existe. Você vai vir aqui em casa? Vai. Eu posso testar, tirar foto, ver se é original, que eu não entendo nada de celular? Pode. O cara chegou lá em casa. Quando ele chegou lá, ele falou o seguinte, tá aqui o celular, olhei o celular. Top. Falei, pagar mais caro um pouquinho. Falta 6 meses ainda pra gente viajar, pelo menos ela vai ficar feliz. Vou honrar o coração dela, ela vai ficar feliz. O cara falou, mas eu te trouxe 2. Se você comprar os 2, eu te dou um desconto maior. Eu falei, rapaz, tem que estar abençoado, dá esses 2 celulares. Irmãos, eu vendi o outro celular, o celular saiu mais barato que eu ia comprar lá nos Estados Unidos. Mas por quê? Porque Deus é bom. Só porque Deus é bom é porque André orou. Eu não queria. Nós temos que orar, amém, irmãos? A nossa oração move céus e terra, amém?